Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós pegamos na Bíblia na mão e, como cristãos, olhamos para ela como base, como luz para aquilo que são as notícias, as manchetes, as informações que estão a chamar a nossa atenção. Continuamos e vamos continuar ainda durante bastante tempo a viver sobre, digamos, a sombra da pandemia de Covid-19 que tem impactado tanto o nosso mundo. Há uma informação quase que generalizada a respeito daquilo que é a mortalidade devido ao Covid. E a nossa preocupação é esta e todos os dias queremos saber quantos casos, não é? Até porque o número de casos vai fazer com que haja mais ou menos liberdade de movimentação. Quantos morreram? Quantos estão nos cuidados intensivos? E a questão da doença física tem deixado passar ao lado de grande parte das pessoas o gigantesco impacto, não somente agora, mas que vai continuar, que diz respeito à implicação psicológica ou mental daquilo que é esta doença. Informação que talvez não lhe tenha chamado a atenção, mas que é impressionante e assustadora. Durante o mês de outubro, houve no Japão 2.153 suicídios. Os suicídios têm a ver com o estado mental das pessoas. A cultura japonesa é uma cultura já de alguma maneira voltada para o suicídio, digamos assim. Mas aqui, 2.153 suicídios em apenas um mês é um recorde para o Japão e é, sem dúvida, causado pelo impacto que está a ter toda esta questão ligada ao Covid, com todo o confinamento, com toda a limitação de movimentação, de encontro com as pessoas, de estar com as famílias, etc. No total, todas as pessoas que morreram de Covid-19 desde que a pandemia começou no Japão é menor, desde que começou, ou seja, há cerca de um ano, do que este número de pessoas que morreu em um mês de suicídio no Japão. Isto é realmente assustador. Para nós não pensarmos que esta é uma questão ligada ao Japão, as notícias nos falam daquilo que se está a passar, por exemplo, aqui em Portugal. Os serviços de psicologia do Hospital de São João informaram em outubro que desde janeiro tinham tido mais 1.300 consultas de urgência ligadas à área de psiquiatria e psicologia do que no ano passado. Portanto, mais 1.300 consultas que foram possíveis fazer por causa, certamente, desta questão da pandemia. Nós podemos dizer, e os especialistas informam isto de forma direta e clara, sem qualquer dúvida, de que estamos a viver uma vaga, digamos, não é? Há uma pandemia de virose, mas há uma vaga mundial de doenças mentais. A OMS já informava que em 2030 a depressão seria, digamos, uma das principais doenças a nível mundial. Provavelmente esta pandemia fez com que isto fosse antecipado e venha a acontecer mais cedo. Foi criado em abril uma linha de telefone para chamadas de emergência para as pessoas que estão a necessitar de algum tipo de acompanhamento psicológico. Adivinhe quantas pessoas já fizeram a chamada? Bem, a informação nos diz, no fim de outubro, que 47 mil telefonemas foram feitos para esta linha telefónica aqui no nosso país. Sendo que 4 mil destas chamadas foram feitas por profissionais de saúde. Portanto, estamos a falar de enfermeiros, de médicos, de fisioterapeutas, de pessoas que estão ligadas à saúde e que também ligaram porque estavam a precisar de algum acompanhamento psicológico e não tiveram outro tipo de apoio, não conseguiram outro tipo de ajuda em termos de amizades ou familiares, a não ser ligar para um telefonante para falar com um especialista, mas uma pessoa desconhecida, mas porque era um profissional de saúde. Não estamos aqui a diminuir minimamente a importância destes profissionais e de forma nenhuma a dizer às pessoas que não façam, telefonem se for necessário, se acham que precisam. Mas é impactante nós ouvirmos que tantas pessoas estão a precisar telefonar. A média de idade, nós podemos pensar, são os idosos que estão muito sozinhos, estão a telefonar. Pois olha, 39 anos é a média de idade das pessoas que ligou para esta linha para tentar ter algum tipo de ajuda. E 1/3 delas estavam desempregados, porque sabemos que isto é outra onda que está a afetar. Em termos de classificação, os especialistas, depois da conversa, tiveram que classificar estas pessoas em termos daquilo que se estava a passar. E classificaram 62% dos casos como moderadamente graves e 25% como graves. Ou seja, a maioria destes telefonemas não foram telefonemas que aconteceram por acaso, não é? Estamos aqui a ver 62, 25, portanto temos no total de 87%, quase todas as chamadas. Foram consideradas moderadas a graves. Muito poucas foram consideradas leves. Portanto, as pessoas estão a telefonar porque estão a precisar de ajuda e estão realmente numa situação grave. É claro que nós entendemos que a dificuldade das autoridades é grande. Quando estabelecem confinamento, quando impedem as pessoas de se deslocarem, quando limitam as reuniões, estão a fazê-lo
porque estão a tentar de todas as maneiras conter a disseminação desta doença e o nível de contágio. Nós compreendemos isto, mas também parece que tem havido alguma dificuldade em perceber das autoridades o impacto psicológico que isto está a ter. Nós conversamos com pessoas que estão há meses sem encontrar os seus filhos, há meses sem verem os seus netos. O contato que têm tido é através, por exemplo, do telemóvel ou da internet, são as chamadas, as videochamadas, que ajudam, sem dúvida, ajudam bastante, mas não resolvem a situação do contato físico próximo, das pessoas poderem se ver. Este impacto é tremendo e estas limitações fazem com que as pessoas se sintam cada vez mais sós. O isolamento, a falta de amizade, a pergunta clara que existe no coração das pessoas: para quem eu vou ligar? Porque pelo menos a chamada telefónica é uma forma de auxílio, que eu posso estar próximo de alguém. E quando já não há ninguém para ligar, então ligamos para uma linha de profissionais que eu não conheço, mas pelo menos alguém vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer. É triste e dramático que isto esteja a ser assim. E nós tiramos aqui duas conclusões significativas. A primeira delas é que vivemos numa sociedade de pessoas isoladas. O individualismo e o consumismo que tomou conta da nossa sociedade fez com que as pessoas estejam cada vez mais sozinhas. As pessoas não têm realmente amigos, não têm pessoas com quem conversar. Se tivesse amigos, pessoas realmente próximas, com quem pudessem abrir o seu coração, o número de pessoas a ligar para este tipo de linhas, o número de pessoas a procurar profissionais de saúde na área da psicologia certamente seria menor. Há uma busca incessante porque há falta de amizade. E nós vivemos uma cultura e uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E isto é marcante, porque a nossa cultura latina é uma cultura de solidariedade, é uma cultura de convívio, é uma cultura de proximidade, mas isso está-se a perder e a nossa sociedade vai caminhando para um homem só. Mas também, esta informação nos mostra de forma muito clara que há um vazio no coração das pessoas. As pessoas não sentem paz, não sentem alegria e não sentem satisfação, a não ser recorrendo a meios externos. Há uma dificuldade enorme do homem moderno de estar só. Há uma grande dificuldade de viver no silêncio. Há uma grande dificuldade em olhar no espelho e pensar: quem sou eu? Como é que eu vou viver? E isto tudo acontece porque este grande vazio, este grande buraco que existe dentro de nós é o buraco do tamanho de Deus. Não será as compras, não serão as festas, não serão os encontros, apesar de que eles vão trazer alguma satisfação inicial, que vão resolver este problema de isolamento e de solidão que nós temos. A verdade interior é que existe uma separação daquilo que nos fez. Existe uma falta de noção de propósito para a vida. Existe uma perda de sentido e isto tudo não pode ser encontrado a não ser na nossa comunhão com Deus. E aqui entra Jesus. Quando ele esteve aqui no mundo e antes de se despedir dos seus discípulos, quando ele se aproximava do tempo de ir embora, ele disse: eu vou, mas eu deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. E não a deixo como o mundo a dá. Não é a paz e a alegria das festas e da grande movimentação, não é a alegria de comprar mais um produto ou ter mais uma coisa em casa, não é a alegria passageira que acontece nestes momentos de celebração. A minha paz vos dou. Uma paz profunda, porque uma paz interior. Uma paz no coração. Uma paz de ter a ligação feita com a fonte maior de energia que pode existir, que é o nosso Deus. Não que Ele seja uma fonte de energia, Ele é um Deus pessoal e espírito que contacta connosco num relacionamento pessoal. Jesus não veio para nos trazer religião, Ele veio para religar-nos com Deus. E esta é a base da palavra religião. Ligação, relacionamento. E este relacionamento preenche, este relacionamento satisfaz. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Porque quem tem Jesus sabe que tem hoje esta comunhão e esta ligação e amanhã na outra realidade, quando deixarmos esta vida, tem a garantia da eternidade. No meio desta pandemia, nós precisamos de soluções, mas a solução número 1 e aquela que realmente fará a diferença é Jesus no coração.